Olá, meu amigo, minha amiga, seja novamente bem-vindo a mais uma live, né? Tava com saudade de fazer uma live daqui de casa, tava com saudade de casa, Milton. Tava com saudade de tinha aqui no conforto do meu lar. Não vou nem falar ar-condicionado hoje, porque aqui em Ribeirão Preto hoje tá gelado, tá frio pra caramba. Pessoal, fala como é que tá na sua cidade aí. E tá geladão, cara, mas assim, saudade, porque é tão mais fácil, né, Milton? De dentro de casa, só dando opinião, dando notícia, é muito mais fácil do que ir atrás, ir na luta, correr É. atrás, bater perna lá em Brasília, lá, não é muito mais fácil. Mas tava com saudade dessa tranquilidade, dessa facilidade um pouquinho. Fala aí, Milton, seja bem-vindo, meu irmão. Coisa boa. Fala, meu povo. É o que o Sandro falou. Ó. Tá no conforto do seu lar, é maravilhoso. Eu posso dizer isso essa semana, né? Eu já estou aqui em Brasília desde sexta-feira. Estou super bem recebido aqui na casa da Neiva. Tem nos dado um apoio muito grande aqui, eu agradeço demais. Mas nunca é igual o nosso lar, nossa casa, né? Nosso cantinho, nosso jeito de fazer a coisa. Mas isso é muito bom, pessoal. Eu acho que todo esse processo, né, de estar fora de casa. Ontem eu falava uma coisa, Sandra, no vídeo que eu gravei, que às vezes a gente não se dá conta. Coisa que aconteceu com você, que já acontece comigo, com o Felipe, com todo mundo. Se nós morássemos hoje numa Europa da vida, a gente literalmente estaria atravessando vários países para sairmos do nosso lugar, do nosso cantinho, para virmos para Brasília. Né? A gente mora num país de dimensões continentais e é literalmente isso na prática. A gente viaja, eu pelo menos viajei quase 2.500 quilômetros, né, para estar aqui. Então, gente, tudo isso é um processo, mas é um processo prazeroso, apesar de todo o cansaço, de tudo, mas a gente faz com muita vontade, principalmente quando a gente almeja e consegue focar e objetivar resultados como o que a gente teve quinta-feira, Sandro. Então, quando a gente percebe que o resultado vem, as dificuldades elas passam a ter um peso menor, digamos assim. Mas é muito bom estar aqui com você, meu irmão, estar aqui com essa turma enorme de pessoas que confiam no nosso trabalho, que acreditam que é possível, e eu acredito sim que tudo que já foi conquistado ainda é apenas uma gota no oceano diante do que a gente vai conquistar, não só para aposentados, não só para pensionistas, para idosos, para deficientes, para servidores públicos, mas para outros públicos que a gente vai começar a alcançar, porque a gente vê a necessidade de representatividade não só para o nosso público. E graças a Deus, Sandro, a gente ganhou uma força e tem tido uma repercussão tão grande em Brasília e Brasil afora, que outras pessoas de outras categorias, como já foi provado aqui, enfermeiros, entre outros, começam a pedir nossa ajuda, porque a gente tem força, assim, graças ao trabalho que a gente vem desenvolvendo. Isso contra tudo e contra todos. Né? Eu costumo dizer que Brasília não é a mesma quando nós estamos aqui. Então, Com quando a gente certeza. está em Brasília, é outra coisa, as pautas andam, tudo acontece, as portas realmente se abrem. Isso faz toda a diferença. Perfeito. Ó, pessoal, nós vamos tratar nessa live, tá? Nessa live, nós vamos falar dos seguintes assuntos: adiantamento do 13º salário, margem dos consignados, tá? Nós vamos falar sobre esses dois temas. Adiantamento do 13º, margem dos consignados. Vamos falar da margem para o BPC Loas, unificação do cartão, 14º salário e pagamento em dobro para aposentados e pensionistas, tá? Já vou começar aqui, ó, mandando um beijo para Ivone Silva, tá? Ela falou, ó, você prometeu para o dia 20. Vamos lá. Primeira coisa, Ivone, obrigado por estar aqui no canal. É sempre um prazer ter você aqui. Ou você está vendo alguém muito parecido comigo fazendo alguma live aí, Gil, porque assim, não tem como eu prometer nada. Eu sei que nada aqui depende de mim. Além de uma luta justa, de uma luta ótima, nada além disso eu prometo para vocês. Aqui é o pior canal que você pode entrar na sua vida. Porque se você chegar aqui, você vai ter um cara que de vez em quando vai te puxar a orelha, você vai ter um cara que vai falar para você aprender a votar. Você vai ter um cara que vai falar para você ir cobrar, sair da frente da Ana Maria Braga e olhar para a cara feia ali dos deputados e senadores, tá? Olhar para a cara feia do presidente, tá? E cobrar e pressionar. Então, assim, Ivone, minha querida, eu não prometi nada para o dia 20, tá? O que a gente fez foi um trabalho bem feito e graças a Deus deu certo. Ó, tem 1.200 pessoas agora assistindo, tá? Nós vamos falar sobre os servidores. Tem 1.200 pessoas assistindo.
eu vou pedir para vocês que compartilhem essa live para o máximo de pessoas o possível, tá? E nós vamos falar sobre temas, tá? De acordo com os temas. Primeiro tema que a gente vai falar agora é a margem dos consignados, a questão da oposição que está acontecendo e a questão, tá? Nós vamos falar da margem dos consignados, quando poderá ser liberado, tá? A provável liberação, a oposição que está acontecendo e a questão do BPC Loas. Nós vamos falar sobre isso aqui, tá? E assim, é muito dinâmico. Hoje, geralmente a gente tem uma reunião quase que todo dia. Eu, Milton, o pessoal. Hoje a gente nem conseguiu, tá? E Milton, antes de entrar no assunto, só uma notícia aí muito boa. Teve uma reunião, tá? Lá da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Tá? E eu não participei, não estava nessa reunião. Mas a partir do nosso trabalho aconteceu uma coisa legal. Todos os deputados do Rio Grande do Sul encaminharam uma nota de repúdio ao Bibo Nunes sobre o projeto que aumenta a idade do idoso de 60 para 65 anos. E detalhe, fizeram, nessa mesmo, uma moção de aplausos ao nosso trabalho. Citaram a gente nessa pauta da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Assim que eu tiver acesso, a gente vai colocar aqui, mas olha só o trabalho que está sendo feito. Isso é muito grande. Mas vamos lá. Recado dado. Bora. Vamos falar de margem dos consignados. Primeira coisa. A margem dos consignados, data, tá? Foi aprovado no dia 18. A medida provisória foi editada. A medida provisória é a 1106, tá? Já foi editada. E o que eu quero que vocês prestem atenção aqui? É o seguinte, presta atenção. Primeira coisa, é uma vitória sim, tá? Uma vitória muito importante. Já tem projeto correndo para o BPC Loas, tá? Então é muito importante. E tem gente tentando descaracterizar isso. Com relação à data, tá? Data. Foi aprovada a medida provisória. Já foi publicado no Diário Oficial da União. E somente estará no data prévia. Isso não é ilação, mas eu não estou prometendo. Eu estou repassando para vocês. Vou falar sobre a unificação do cartão Mercedes. Repassando para vocês, tá? O que me foi dito pelo Onyx Lorenzoni. A ideia do governo é que se mobilize o mais rápido possível e que já esteja no data prévia para quinta-feira da semana que vem. Tá? Na nossa live, e tem gente tentando desmerecer, porque assim, teve pessoas que falaram que, assim, não tem como 6 ou 7 deputados e um grupinho de 4 youtubers interferirem no processo legislativo. Falaram, não, isso é absurdo, vocês vão falar que a margem saiu por causa desses caras? Você acha que o cara mais poderoso do Brasil, que é o Bolsonaro, ouviria algum pedido deles? Lógico que não vai nos ouvir. Vai ouvir vocês. Quem nós representamos? Vocês, eles ouvem. Então, assim, não dá mais para falar que a margem não surgiu devido ao nosso trabalho. Não tem como. Depois da declaração do próprio Onyx Lorenzoni na live com a gente e do Onyx, eu acho que o cara, para ele falar isso, eu acho que, assim, é o auge da mentira e da fake news o cara fazer isso, né? Mas vamos lá. A gente trabalhou e o Onyx me falou que na quinta-feira é a correria do governo, mas a gente sabe do tamanho da burocracia, que na quinta-feira estaria liberado no DataPrev, tá? No DataPrev, tá bom? Então, essa é a previsão. Quinta-feira no DataPrev. Quer falar sobre a data? Vamos falando por partes, Milton. Quer falar sobre a questão da data? Vamos lá. Data, quinta-feira no DataPrev, foi o que o Onyx Lorenzoni nos falou. Faz seu comentário aí sobre isso. Vamos lá. A gente precisa entender só que tudo é um processo. A respeito desses comentários, eu até falei isso na semana passada, eu acho que em live também, Sandro. É coincidência demais, né? Engraçado, a gente vem para Brasília, prepara as situações, né? Prepara todo o caminho da coisa, e quando a coisa acontece, não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com esses falastrões, né? Com esses mentirosos. Mas a gente não só mostrou que tem tudo a ver com a gente, que quando a gente está em Brasília as coisas realmente acontecem, sabe, por uma razão simples, pessoal.
É porque nós somos os bambambãs? Não. É porque, primeiro, a gente é objetivo. Segundo, a gente sabe quem procurar. As pessoas certas que a gente precisa procurar para que a coisa aconteça. E a gente se cerca também de outras pessoas que estão e que fazem parte, né, desse grupo aí de pessoas que são parlamentares, como é o caso do Ricardo Silva, como é o caso do Antônio Furtado. A gente se cerca de pessoas capacitadas e que têm entendimento de que você é prioridade. E baseado nisso, a gente consegue sim abrir essas portas, consegue chegar até o Onyx Lorenzoni, consegue chegar até o presidente da Caixa, consegue chegar até o presidente do INSS, como a gente já foi ano passado, como o Sandro esteve hoje não, na última semana, e trouxe solução. Então é simples, pessoal, 2 mais 2 são 4. Então a gente não precisa estar aqui tentando convencer as pessoas do que a gente faz ou deixa de fazer, a gente apenas faz. O reconhecimento pode vir ou não, mas que está feito, e a prova está aí. No tocante a essa questão da tramitação para que as coisas possam entrar realmente em vigor, isso é uma praxe que a gente já vem falando desde a MP 1006, quando foi aprovado também lá atrás, quando foi assinada, para entrar em vigor, tem um prazo regimental, né, de atualização de processos, e isso, como o Sandro acabou de dizer, está para acontecer agora, meados de quarta e quinta-feira. Perfeito. Então, meados de quarta ou quinta-feira, a margem vai estar liberada. Agora vamos falar sobre os servidores públicos, tá? Vamos lá. A gente esteve com o INSS uma semana antes, tá? Uma semana antes, com o presidente do INSS e com a assessoria do Onyx Lorenzoni. A gente apresentou uma minuta, foi apresentado para vocês para que não pairem dúvidas, porque tem muita coisa que acontece nos bastidores que nós não podemos gravar, tá? Exatamente. Tem muitas reuniões que a gente teve, inclusive até o Lira já nos atendeu. Só que ele falou, não, eu não autorizo vocês a gravarem. O vice-presidente da Câmara dos Deputados nos atendeu, mas disse, não, eu não vou autorizar você a gravar até eu interagir pela questão do 14º. Então, assim, tem muita coisa que acontece que a gente não consegue trazer para as câmeras, mas acontece em Brasília, tá? E vamos lá. A gente teve essa reunião lá no Ministério, lá no INSS, foi encaminhado para o Ministério, de dentro lá do INSS, o presidente do INSS ligou para o Bolsonaro. Falou, o pessoal trouxe uma minuta aqui e mandou para o Ministério da Economia. E nessa nossa minuta, estava a unificação do cartão consignado, que é o próximo tema que nós vamos falar, que nós vamos falar desse tema. Tava os servidores também. Só que a gente sabe que o Guedes é um apaixonado pelos servidores, né? Só que não, tá? E quem dá a palavra final não somos nós, igual assim, ó, o Carlos está aqui, ó, foi uma covardia muito grande deixar nós servidores federais fora dessa margem. E eu sei disso. Com certeza. Só que assim, o que eu quero que vocês entendam é que, cara, não temos o poder de definir. Isso é pauta do Ministério da Economia. Então, assim, a gente traz o que a gente quer e eles acatam o que eles querem. Mas quem tem força nessa balança são eles. Então, assim, muita coisa foi acatada. Mas os servidores, não sei por que carga d'água, tá? O próprio Guedes deixou de fora de novo. Assim como aconteceu com a MP 1006, gente. E agora, é a emenda. Nós temos 5 dias para emenda. O nosso prazo já está correndo. A emenda já está pronta? Sim, já está pronta. Vou só mudar, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e mudar a emenda da MP 1006, gente. Vai mudar nada. Tá? E vale lembrar, Sandro, que na MP 1006 o servidor também ficou de fora e a gente conseguiu, na pressão, colocar dentro novamente e foi acatado, né? Foi acatado, porque a priori o servidor também... Porque o que é que acontece? Para que vocês entendam, pessoal. A gente sabe que, em números, o servidor público ele não alcança a quantidade de aposentados e pensionistas do regime de previdência social. Longe disso. Mas a gente não pode, em detrimento a um número, esquecer a importância, né, que vocês têm, dada aí toda essa situação da pandemia. A gente sabe que o servidor, a gente tem a sensibilidade de que o servidor, primeiro, nenhum servidor, pelo menos não os que eu conheço, vivem nadando em dinheiro. Claro, existe um grupo específico de servidores que são os mais abastados,
Mas isso aí, gente, é uma exceção à regra. Eu estou falando da regra. E a regra da grande maioria dos servidores, sejam eles da ativa ou da inativa, são de pessoas que servem ao público, como diz a própria nomenclatura, servidor público, e são pessoas que, por exemplo, a gente tem o exemplo da Valdélia, Sandro. Vamos pegar o exemplo da Valdélia. A Valdélia é uma aposentada, servidora pública aposentada, que até hoje paga em torno de R$ 1.400 a Previdência, mesmo aposentada. Então, ela tem que se virar nos 30, ela paga mais de um salário. Imagina só, você trabalhou, contribuiu a vida inteira, mas mesmo aposentada ainda tem que estar contribuindo. Tem o exemplo da Dona Tânia, lá em Recife. Dona Tânia, que é pensionista de servidor público, que está numa situação lastimável. Então, a gente precisa entender e fazer, né, quem pode mudar a coisa, entender que a grande maioria dos servidores públicos são pessoas que passam hoje por extrema dificuldade, porque estão comprometidos com o próprio consignado, e nada mais justo do que fazer com que essas pessoas tenham acesso a esse crédito também e possam se salvar, né, diante dessa pandemia, diante desses reflexos tão negativos que a pandemia trouxe, não só para a vida do aposentado e do pensionista do INSS, mas também para o servidor público. A gente está aqui lutando, dando essa visibilidade. Agora, vale um detalhe, vale uma observação, principalmente porque vocês são um número infinitamente menor do que aposentados e pensionistas do regime geral. Vocês precisam, pessoal, engajar-se cada vez mais. Nós conhecemos muita gente que é servidora pública da ativa ou da inativa que está engajado aqui com a gente. Mas me permitam esse puxãozinho de orelha de leve aí para alguns, tá? Não para todos. Vocês precisam abraçar de verdade a causa. Porque não adianta cobrar da gente, porque que o servidor não está dentro aí da MP agora, da 1106, se quando a gente precisa regimentar pessoas para cobrar a essas pessoas, para cobrar um presidente da Câmara, para cobrar o ministro da Economia e a tantas outras situações, a gente não sente o peso de vocês junto com a gente. Então façam isso, isso é necessário. Eu estou aqui em Brasília já, o Sandro vai estar chegando mais ou menos amanhã, né, por esse horário. Então a gente vai estar engajado por conta desse prazo que a gente tem curto para essas emendas, mas infelizmente a única forma que a gente tem agora de colocar em prática alguma ação para ajudar o servidor público é através das emendas. Pior seria se não tivesse essa possibilidade. Não é isso, Sandro? É isso aí. Pessoal, ó, 1.900 pessoas aí chegando, dá o like, compartilha para mais pessoas que, olha só, eu sou a prova viva de que eles tentaram calar a voz de vocês. Eles querem que vocês desanimem. Eles querem que vocês desistam da luta. E que esse é o caminho mais fácil para a derrota. Então, mobilizem-se. Outra coisa, deixa eu mandar um especial abraço aqui para Marli, tá? Ferreira. Gente, se você puder se tornar membro, tá? Se não for dificultoso, se você tiver condição, isso ajuda muito. Só esse mês, tá? Indo para Brasília, eu já gastei mais de R$ 4.500, tá? Isso vem do meu bolso, tá? E quem já foi para Brasília sabe como que é o custo em Brasília, tá? Como que é o custo em Brasília, não é fácil. Então, assim, se você puder, eu tenho condição, eu quero ajudar esses meninos, agora sim eu tô falando, se você puder se tornar membro, se torna membro, porque isso é um apoio que você nos dá, tá? Isso, vamos lembrar que nós não temos cargo, nós não temos dinheiro público, nós não temos nada disso nos bancando, tá? Nós não temos passagem aérea gratuita como acham que temos, né? Até porque qualquer centavo disso que saia de lá e venha para cá, não é possível. Embora a gente esteja fazendo um serviço público, um trabalho público, tá? Por você, a gente não pode receber nada, tá? Teve gente aí mentindo já que a gente é bancado por deputados e senadores. Mentira, mentira, não ganhamos um centavo sequer de deputados e senadores para poder fazer esse nosso trabalho, até porque isso é vedado por lei, tá? A não ser que a gente assuma algum cargo deles, o que a gente não quer, tem proposta toda hora, a todo momento a gente não tem, mas se você puder, é só para fortalecer a gente. Então, cortando aqui e resumindo a dos servidores, Milton falou tudo, a emenda já está pronta, mas servidores, engajem mais com a nossa luta. Maria, muito obrigado, minha querida, muito obrigado mesmo, tá? Vamos lá, ó, se você vai em Brasília de novo, sim, o Milton já está em Brasília, e eu vou voltar pela Brasília pela 4ª semana consecutiva, tá, gente? Então a gente precisa desse engajamento aí, tá? Isso ajuda muito para que a gente possa ir. Vamos lá. Então, servidores, emenda pronta para incluí-los e a gente precisa mobilizar, tá? Terceiro ponto que eu quero falar. BPC Loas agora terá também
Empréstimo consignado. É uma luta, Cara, tem lei do Paulo Paim desde 2004, se eu não me engano, um projeto do senador Paulo Paim para incluir o BPC Loas dentro do consignado, tá? Dentro do consignado. Aí agora é que entra um plus aqui, tá? Eu estou preparando uma emenda aqui. Por quê? Porque nós temos um trabalho e eu acho que a gente tem. Isso aqui eu conversei até com o Nery Júnior. Foi uma ideia que surgiu até em conjunto com ele, tá? Vamos lá. A gente precisa dar ao BPC Loas um carinho e um cuidado mais especial. Até maior do que o aposentado quando a gente fala da questão da margem. Por quê? Porque ele tem uma situação um tanto quanto mais delicada. O que é a ideia? Tá? E aqui eu queria até chamar a ajuda dos correspondentes aqui com a gente. Tá? O que é a ideia? É a gente colocar uma emenda lá que os recursos que vêm para o BPC Loas sejam encaminhados pelas cooperativas de crédito. Cicobi, Aracred, mas não sei o que, essas cooperativas de crédito. Por quê? Por dois motivos. Porque a gente está começando a costurar um diálogo com o representante dessas cooperativas. E onde vem a ideia aqui? Que quando vem da cooperativa, por não ter fins lucrativos, assim como tem os bancos e grandes bancos, e agora a gente está comprando briga com o banco de novo, é que o crédito para a BPC Loas seja liberado através das cooperativas e que quem faça essa mediação sejam os próprios correspondentes. E o que a gente está conseguindo? Presta atenção, correspondentes. A gente está conseguindo que aquelas linhas de crédito com menos de 12 parcelas pagas possam ser feita a portabilidade para essas operadoras de crédito, tá? E eles vão remunerar os correspondentes para poder fazer. Porque o que acontece, Milton? Acontece o seguinte, a portabilidade, cara, é incrível, é ótima. Só que ela não remunera o correspondente. Por quê? O que é a correspondente? Tá? Rita, muito obrigado, minha querida. Muito obrigado mesmo. Um beijo no seu coração, tá? Essa é minha parente, é Gonçalves também, tá? Vamos lá. O que acontece, Milton? Quando se faz a portabilidade, o correspondente não ganha nem um centavo. Verdade. Então, estimula ele a fazer. Só que o que é a portabilidade? É você sair de um banco que cobra mais caro e ir para um banco que cobra mais barato. Se eu não ganho nada para fazer isso e eu estou lotado de trabalho, por que eu vou fazer? Então a ideia é que tenha o correspondente auxiliando e ajudando para que ele possa sair dos bancos, irem para as cooperativas e as cooperativas remunerarão os correspondentes bancários para isso, para fazer essa interlocução. Porque assim a gente tem um atrativo que é deles saírem de um banco e irem para outro. A gente está conseguindo discutir esse argumento aqui, tá? Então, assim, a questão do BPC Loas tá aí. Agora entra Sandro, a questão... inclusive... Só um minutinho, só para concluir, tá? Desculpa, beleza. Só para concluir para mim... Não, tranquilo. Agora é onde entra o grande problema. Começou, inclusive, canais, mas esses já não me interessam. Os canais, por mais que tentaram nos desmobilizar, já provamos que não tem força, tá? Agora, o que me preocupa é o quê? Entidades, instituições, associações estão fazendo um movimento contra a MP da margem, tá? Algumas, inclusive algumas aqui de São Paulo, tá? Estão fazendo uma grande mobilização contra a MP da margem. Interesse é ajudar o aposentado? Eu acredito que não, tá? De forma alguma. Por quê? Porque a partir do momento que você tem margem para usar, você não pode... margem comprometida, você não pode ter o desconto sindical, que ele entra dentro da margem. Se você não tem margem e chega para fazer a sua associação ali, se associar, você está impedido. Então, a briga contra a margem não é por causa do tadinho do aposentado que vai se endividar, não. Tá? E assim, eu tenho coragem para chegar aqui e falar isso para vocês. Tá? Então, assim, vamos começar a fazer um trabalho aí contra a margem. Eu conclamo aí todos os aposentados que precisam da margem ou que entram, tá? Que entram
nessa luta conosco para que entendam, ó, nós temos que mobilizar porque vai acontecer. Ó, já teve uma grande entidade, uma grande associação, uma advogada de uma grande associação, diretora, que já foi lá no IG e fez essa mobilização contra a margem dos consignados, falou que é um disparate, é um descaramento do governo liberar margem dos consignados para BPC Loas, falou contra, falou mal, entendeu? E assim, os canais que não gostam da gente, tá? Porque é uma briguinha pessoais dos canais com a gente. Esses canais que não gostam da gente estão vindo como um enxurrado. Não, eles só estão endividando, estão enganando vocês, é super endividamento, que vitória que nada. Então, essa é a ideologia, essa é a linha, tá? Então, eu queria que vocês abrissem os olhos para isso. Desculpa, Milton, eu estendi. Não, tranquilo. Aqui. Fala aí pra gente. Sem problema. Essa questão do BPC é muito delicada e, claro, está dentro desse processo todo, desse pacote de ações que o governo teve. Foi mais uma ação, né, que o governo acabou se sensibilizando graças às nossas lutas. Só para se ter ideia, pegando aí como parâmetro de comparação, de importância, somente, Sandro, o 13º para o BPC, existem mais de 20 projetos de lei ao longo de pelo menos 20 anos, de 20 anos para cá, pelo menos 20 projetos de lei só sobre 13º para o BPC Loas. Então, inclusive, eu trago até aqui a possibilidade também da gente, com a experiência jurídica que o Sandro tem, e dado aí, só projetos no nosso nome, tem 2 diretamente ligados ao 13º para o BPC, e eu acho que é salutar, aproveitar esse ensejo da própria medida provisória, e uma das emendas ser para que a gente possa, diante de tantos projetos, pegando esse gancho de tantos projetos, colocar uma emenda onde possa se direcionar um 13º para o BPC Loas também. Eu acho que seria uma oportunidade muito grande de a gente pegar essa MP que está em andamento, né, que está em vigor, e através de emendas a gente também colocar um pouco mais de sensibilidade e garantir mais esse benefício. Se pode, né, diante da medida provisória, dar acesso a um crédito consignado, que normalmente é para quem tem um benefício, entre aspas, vitalício, pode-se trabalhar também, dadas suas devidas ressalvas, a possibilidade de um 13º para o BPC Loas. Eu acho isso extremamente importante. Assim como o Sandro também está falando agora dessa questão, dessa leva de gente aí, que realmente é a turma do contra, ninguém está na pele do aposentado, do BPC, ninguém está na pele dessas pessoas que estão sendo beneficiadas por essas ações que o governo está colocando em prática agora, e dessa vez sim, eu quero parabenizar o governo pela sensibilidade que tiveram de nos dar ouvido e trazer esse pacote de ações para esse público tão necessitado. A gente vem lutando demais para que essas ações possam ser tomadas. Vejam, quem nos acompanha aí há 2 anos e meio, a gente vem trabalhando basicamente sobre pautas direcionadas ao nosso público, e esse pacote de ações, dessas medidas provisórias, desses decretos, eles vêm abraçar totalmente aquilo que a gente vem lutando. E isso é resultado realmente de persistência, pessoal. Então a gente consegue persistindo e lutando como a gente está fazendo. Perfeitamente, Milton. Cirúrgico nas suas palavras, tá? Então, temos que mobilizar, temos que segurar. E outra, a gente tem que fazer ela virar lei. Senão daqui 4 meses acaba. Aí, exatamente, vão me culpar de novo. Ó, se acontecer, a culpa, de novo, é do doutorzinho mentiroso lá, né? Não é isso, gente. É que tem todo um sistema. A gente trabalha com as peças do jogo, com as regras do jogo. Tem um negocinho no direito que chama The Rule of Law, tá? As regras do jogo. É isso que a gente tem que aplicar, tá? Não tem jeito da gente fugir disso, tá? Vamos lá. Agora a próxima pauta que a gente vai falar é ainda dentro da MP, tá? A gente já falou dos servidores, da data, a gente já falou dos servidores, agora a gente vai falar, já falou do BPC Loas, agora a gente vai falar de 2 coisas importantes. Qual é o real limite e a unificação do cartão RMC? Deixa eu só agradecer de novo a Silvia e a Cristina. Eu reitero, gente, quem puder se tornar membro do canal, isso ajuda para que a gente possa continuar a nossa mobilização em Brasília. Ó, só esse mês eu gastei mais de R$4.500 indo para Brasília, tá? Então, isso aí apoia muito a gente. Se você puder, eu te agradeço, tá? Se não puder, eu entendo também, não tem problema não, tá? Mas isso facilita pra gente, tá? Vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar aqui com vocês a medida provisória número 1016. Isso aqui, ó,
mérito de vocês. Não deixa ninguém tentar tirar, não. É de você que acompanha o canal, é de você que cobra, é de você que chamou pra briga e cobrou e encarou. Essa publicação no Diário Oficial não é palavra minha, é palavra do vice-líder do governo, em plenário, Capitão Alberto Neto em plenário. Tem gente que falou que é só os deputados da oposição que nós estamos tentando atacar o Bolsonaro. Em plenário, o Capitão Alberto Neto falou, ó, o trabalho desses aqui é que levaram à aprovação. Citou o Milton, o Felipe, o João, tá? Em plenário. E isso não tem preço. Ó, e pra falar nele, falando o diabo é quem aparece aí, né? Chegou. Fala, meu amigo. Seja bem-vindo. Estavam falando mal de mim, aí eu tava falando bem. Tava falando com certeza. Tá? E aí, pessoal, então assim, tá comprovado. Agora, foi até bom o João chegar, porque o João é o cara que daqui de consignado, indiscutivelmente, é o que mais entende do assunto. João, eu tô falando sobre a questão do limite da margem e também, tá? Também da questão da unificação do cartão. Vamos lá. A unificação do cartão, nossa ideia aqui é o quê? A lei anterior, tá? Tanto a 8.113 quanto a 10.820, elas falavam o seguinte: a margem era de 30%, 35%, dos quais 5% deveriam, obrigatoriamente, caso quisesse utilizar, só por cartão de crédito. Não tem discussão. Deveriam ser por cartão de crédito. Era obrigatório. Tá? Depois aumentou a MP e veio com o mesmo texto. Deveriam, mudou para 40%, sendo 35% de margem, e 5% deveriam obrigatoriamente ser por cartão de crédito. O que foi a nossa surpresa aqui? Ó? Olha, parágrafo 5º. Ó, os artigos, ó, os descontos e as retenções mencionadas no caput, né, que é a margem, não poderão ultrapassar o limite de 40% dos benefícios. Ou seja, nós temos 40% de possibilidade de desconto. Ok? É 40%. Eu não posso passar nem para 41%. É 40%. É o máximo de desconto. Tá? E aí está incluso outro, não só o empréstimo, está incluso os descontos que podem acontecer. Beleza. 40%. Parágrafo 5º-A. Até 5% do limite de que trata o parágrafo 5º, dos 40%, poderá ser destinado à amortização, cartão de crédito. Gente, no mundo jurídico, nas leis, deverá e poderá são mundos totalmente diferentes. Deverá quer dizer que você tem a obrigação de fazer isso. Poderá quer dizer que você tem uma facultativo. Ou você usa uma faculdade, ou você usa ou não. Ou seja, hoje, de acordo com essa lei, e se o Dataprev entender diferente, o Solidariedade já disponibilizou o partido para que a gente entre com uma ação contra o Dataprev. Tá? Se ele entender diferente. É que você tem 40% de margem. O cartão não é mais obrigatório. E caso você queira, em vez de você pegar 35% de margem, você pode pegar 40% de margem. Essa é a lei. É o que está escrito na lei. Não tem o que questionar. Esse é o teor da lei, é o que está escrito na lei. E ainda digo mais. Há a possibilidade agora, já que você não tem mais a obrigação de manter-se nesse tipo de contrato, de você negociar para que você possa sair do cartão e pedir a margem. Tá? Ou seja, não, eu não sou mais obrigado. A lei posterior benéfica, ela te traz a possibilidade de você negociar aqui, tá? Então, a possibilidade de você pedir, não sei como vai ser feita essa questão, tem que esperar a Dataprev trazer essa regulamentação, e se não trouxer, com base nisso, a gente pode fazer a regulamentação, sentar com o INSS e dialogar com ele, tá? Mas nós temos hoje a possibilidade de, mais próximo do que nunca, de você conseguir a portabilidade do cartão para a margem consignada. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho esse 5% que eu estou utilizando de cartão.
com taxa de 3,15%. De negociar, sair do cartão, ir para o consignado com uma taxa de 2%. Ou seja, saber quantas parcelas, para não ficar naquela dívida infinita, saber quantas parcelas e com taxa de juros menor. Ou seja, eu vou diminuir o valor da minha parcela e muito, liberando uma nova margem. João, eu queria que você comentasse isso para a gente. Com certeza. Primeiro, falar que a gente fica feliz por isso, e quem não fica feliz com isso é os bancos, né? Porque com certeza eles estão uma fera de bravo com isso, pois é um mercado milionário, para não falar bilionário, do cartão de crédito, pois o aposentado ele entra numa dívida infinita, o banco isso é muito bom, né? O banco quer isso. E a gente fica feliz quando a gente começa a mudar esse destino financeiro que o aposentado vem se envolver nessa verdadeira bola de neve, que nós vamos acabar com isso. A gente está fazendo, humildemente, nós estamos fazendo um belíssimo trabalho, porque até então ninguém nunca se imaginava poder combater os grandes bancos, para ter noção da força que a gente está tendo agora. Se comunicar direto com o presidente do INSS, conversar com o Dataprev, explicar o que é o aposentado e o pensionista. Isso há pouco tempo atrás era uma piada. E hoje a gente traz isso para uma realidade. E por isso ser tão difícil, muitas pessoas ainda não estão acreditando. E o resultado está aí, na frente dos olhos, que vai chegar para o bolso do aposentado. E com certeza isso, é tirar ele do cartão de crédito, de não saber quantas parcelas ele tem, para ficar claro, ó, eu tenho ainda tantas parcelas, isso dá um descanso psicológico para as pessoas. Ó, eu sei que eu vou pagar até tanto essa dívida. E quando a gente não sabe isso, imagina você que está assistindo esse vídeo aí, nós... Qualquer um, não saber quanto está devendo ainda, porque muitos não enviam a fatura, muitos nem sabem como solicitar essa fatura. Isso dá uma clareza financeira. Então, vai diminuir o valor que ele paga por mês, vai sobrar mais dinheiro no bolso do aposentado e ele vai poder escolher aí, optar entre o cartão de crédito e o consignado normal. Não tem coisa melhor que isso dentro do mercado financeiro, e não interessa que os bancos vão se lascar, porque é nós que estamos fazendo esse trabalho em favor do aposentado, do pensionista. Essa diferença de taxa, que vai dar praticamente 1% ao mês, isso é muita diferença. E em breve a gente vai saber, inclusive eu tenho já uma reunião marcada hoje com o Dataprev para conversar com ele dessa alteração aí, como que está sendo entendido isso, e trazer as datas, porque todo mundo quer saber quando que começa a pagar. A gente teve alguns problemas na outra vez já, que começa a acumular uma fila, pois são milhares de pessoas que estão solicitando o empréstimo consignado para sair das dívidas. Isso que precisa ficar claro, Sandro. Tem que pegar o crédito consignado consciente. Não é pegar dinheiro que nem lá todo mundo está pegando. Tem que pegar o dinheiro quando está precisando de alguma coisa para se escapar de uma dívida com juro mais caro. É para isso que tem que utilizar, porque não adianta, vai pegar o dinheiro e vai gastar, vai criar mais dívida. Pega o dinheiro com consciência, quita uma dívida do cartão de crédito, quita aquela dívida que está te incomodando lá, que você está pagando juros, e é crédito consciente. E isso sim é saber pegar o dinheiro e gastar, porque gastar o dinheiro, né, Milton, é a coisa mais boa que tem, é fácil. Agora depois vem a dívida. Então vamos tomar cuidado, por aí, então, alguém com sua confiança. Tem que ter esse cuidado, João. Eu sempre falo para as pessoas, ó, eu dou sempre o exemplo de, se o valor que você vai pegar de empréstimo, que está liberado lá, infelizmente não é alto o suficiente para você, pelo menos que está 80% do que você está devendo, pelo amor de Deus, não entra nessa bola de neve, porque você vai gastar o dinheiro rapidamente e vai ficar com a dívida médio e longo prazo. Então, pensa direitinho, porque o objetivo do nosso trabalho, principalmente nessas situações da margem, só uma ligação aqui, deixa eu só desconectar aqui. Entrou uma ligação aqui. Essas questões da margem, elas vieram como solução. Então, a gente não quer que você transforme isso em mais um problema. Com certeza. Ó, nosso foco aqui é igual a gente disse. Cara, é uma luta que a gente começou há 2 anos atrás. Está lá a ideia legislativa protocolada há 2 anos atrás. Agora é que saiu, enfim, a unificação do cartão. E vocês sabem o quanto isso é importante, o quanto a gente vem trabalhando para que isso acontecesse. Ó, tem gente falando, eu pago desde 2017, 5 anos pagando o cartão, e agora a gente conseguir, efetivamente, ainda digamos que o governo não vai cumprir, João. Vamos falar que o governo não vai cumprir. Pelo menos agora você tem uma lei para entrar na justiça. Falar, não vai cumprir, não? Vem cá, fiote, vou na justiça. Você tem chance de brigar pelos seus direitos, porque a lei nasceu. Então é esse o trabalho que a gente está fazendo. João, você não estava aqui a hora que a gente estava falando? A questão do BPC,
o que há a possibilidade aqui, tá? Tem um trabalho hoje muito grande para que seja feito o fomento de cooperativas, as cooperativas de crédito. A gente começou já até um diálogo e está tecendo alguns comentários para duas questões, tá? Para duas questões. A primeira questão é que a linha, o dinheiro vindo para fomentar o consignado do BPC, LOAS, vem através de cooperativas de crédito, Cicobi, dentre outras nesse sentido. E que os correspondentes se cadastrem, tá? Ricardo, muito obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo, você ajuda muito, você não tem noção do quanto. E que os correspondentes se cadastrem e que eles sejam a longa manes dessas cooperativas para fazer esse trabalho de liberação para o BPC, tá? Para fazer essa liberação. E ainda a possibilidade de que haja a possibilidade de fazer a portabilidade remunerando os correspondentes bancários pelas cooperativas. Por quê? Porque a portabilidade é você sair de uma dívida maior para um banco que tem juros menores, ajudando o aposentado ou o BPC. Só que os bancos não querem fazer. Então a gente já está costurando. O próprio Ricardo Silva já está tentando uma reunião com os representantes das cooperativas, talvez até em audiência, para a gente costurar isso aqui, que o órgão regulamentador desse crédito, tá? O fundo, venha das cooperativas para fomentar as cooperativas, os correspondentes cadastrarem-se nas cooperativas e, no caso de um consignado que já existe para fazer a portabilidade para a cooperativa remunerar o correspondente, porque é trabalho, para que ele possa transferir para lá, tá? Você quer comentar sobre isso? Sim, bem importante isso, Sandra, até porque tem tudo a ver com a pergunta aqui que algum colocou aqui no comentário. Como que eu vou conseguir o crédito consignado se eu fiz a portabilidade recente? O que está acontecendo agora sendo com o mercado? Os bancos, eles começaram a inventar uma tal de punição que é a chamada de SRCC, que é quando o aposentado e o pensionista faz uma quitação do empréstimo recente ou quando ele fez uma portabilidade recente com menos de 12 pagas. O que acontece? Daí, quem fizer empréstimo para ele não vai receber remuneração nenhuma. Então, o que acontece? O aposentado, ele tem dificuldade para conseguir um empréstimo consignado quando ele faz uma quitação, que é um direito legítimo dele, quitar o empréstimo consignado, ou quando faz uma portabilidade com menos de 12 pagas. E isso que você falou agora é uma possível remuneração para os correspondentes quando ele fez algo recente. Falar com as cooperativas, isso é importante, é melhorar o mercado e não tirar o direito do aposentado ou pensionista, que é o principal beneficiário, e também ajudar o mercado com o correspondente, que é quem também fomenta, trazendo aí melhores condições, trazendo dinheiro mais barato para o aposentado. É bem importante unir as duas classes aí, o correspondente bancário, com nós aí nesse conjunto aí melhorando também, e quem fica beneficiado disso é o aposentado e o pensionista. Acho que é maravilhoso, e Sandra, eu quero até dar os parabéns pelo teu trabalho, conversando direto com o deputado, o seu trabalho que foi em Brasília junto com o Felipe, eu sei o quanto é difícil. Tá lá longe da família, perdendo, então meus parabéns vai para você, porque esse trabalho deu resultado e vem dando. É o conjunto aqui nosso que a gente dá a base para vocês quando precisa aqui. Então, eu acho que isso está sendo muito bem feito. Então, parabéns aí pelo teu trabalho, o Felipe lá também, o Milton que está aí sempre no apoio, isso faz bastante diferença. Não, mas a recíproca é verdadeira. Você sentiu na pele isso, por mais de 2 vezes o João atravessou mais de 2.500 quilômetros para estar lá em Brasília junto com a gente. Então, esse trabalho é um trabalho, assim, voluntário, gente. A gente tira do nosso próprio bolso. Ah, mas vocês ganham do YouTube. Tudo bem, a gente ganha, mas é nosso trabalho. Mas a gente tira do nosso bolso. Tem muitos outros aí que ganham do YouTube até muito mais do que a gente e nunca tiveram a hombridade de, sabe, nem atravessar a esquina para ajudar vocês e nos criticam. E o João está sempre aqui com a gente. Pessoal, a gente já tratou da margem dos consignados, tá? A gente explorou o assunto agora por completo. Agora eu quero falar com vocês do 13º salário, tá? 13º salário é o mundo dos sonhos que a gente esperava? Não. A gente queria o 14º e que o 13º viesse no momento certinho. Essa era a ideia. Só que em uma reunião que nós tivemos dentro do INSS, a gente tocou no assunto e falou, olha, vamos entender o seguinte, já que não vai sair o 14º, até porque as comissões estão paradas,
Então, que adiante o 13º e que a gente ganhe tempo para lutar pelo 14º até o final do ano ainda. Até porque vamos lembrar agora que a gente tem o União Brasil como aliado e parceiro nessa luta aí. O maior partido do Brasil hoje acatou a defesa do aposentado e pensionista conosco, tá? Só para vocês verem o tamanho da coisa, tá? A questão é, o 13º foi feito mediante decreto, tá? Foi acatado, tá? E olha só, lá na reunião o próprio presidente do INSS ainda perguntou, não, mas se a gente trabalhar com essa questão da antecipação do 13º salário, você não acha que vai pegar mal com o aposentado? Você acha que vai dar? Falei, cara, os caras estão com fome. Os caras estão precisando. Não tem dessa de pegar mal, não tem como pegar mal. Os caras estão com fome. Ele falou, você acha que vai ser bom? Eu falei, eu acho. E veio. Ó, a partir do dia 25 de abril, vem o pagamento do 13º salário. Tá? E 25 de maio, a segunda parcela. É importante. Tinha gente, e o João é testemunha disso, que eu já vi o João fazer alguns vídeos falando sobre isso. Teve gente adiantando com essas... Quem crê e faz, né, João? Eu creio e fiz, né? Crefisa. Tem algumas pessoas aí adiantando o 13º, estavam adiantando o 13º com taxa de juros de 2%, 3% ao mês. No final, ia pagar 2, 3 13º para esses bancos. Não estava acontecendo isso, João? E esse pessoal saiu. Então, assim, isso é questão de ter sensibilidade para com o aposentado. Quer comentar aí, meu parceiro? Eu falava assim, ó, não faça antecipação, né? E era uma galera lá dizendo que eu vou fazer, não sei quem então. E a outra vez, naquele ano que antecipou também, no ano passado, se espera, que a condição está muito difícil. O Ministério da Economia vai ter que fazer essa ajuda aí, porque o dinheiro está pronto, lá está preparado. Ano passado acabou atrasando por conta das votações aí do Senado, da Câmara dos Deputados. Eu disse, vamos esperar, é só terminar isso aí, vai dar certo essa luta do 13º antecipado. E deu certo. Então, a gente, graças a Deus, tem acertado. Nós temos sido muito assertivos nas nossas palavras aqui, na nossa luta, e a gente não promete certeza. Né? A gente sempre deixa muito claro, ó, a possibilidade é muito grande disso acontecer. E a gente tenta ser muito claro para não dizer que a gente ilude, para não dizer que a gente está enganando o aposentado. E mesmo assim, se a gente fizer tudo certo, acertar tudo, sempre tem aqueles que vão viver na sombra. E viver na sombra é aqueles que estão caminhando, enxergam a sua própria sombra do lado e ficam desconfiados até da própria sombra. E eu não vou julgar nem criticar essas pessoas, mas eu quero fazer cada vez que o sol ilumine mais essas pessoas, que a sombra deles fique mais clara e pelo menos eles acreditem e comecem a crer, porque agora a gente tem que começar a crer para ver. É isso que a gente está fazendo. É isso aí, ó. Quero mandar um beijo gigante para a Diva, tá? Ó, quando vocês se tornam membros do canal, vocês facilitam a nossa ida a Brasília, tá? Vamos lembrar, nós não temos dinheiro público que banca nenhum centavo. Nem o João nunca recebeu, nem o Milton e nem o Felipe. Nós somos impedidos disso, tá? Então tem gente que tá mentindo aí que os políticos nos bancam. Total mentira, tá? Total mentira. A gente não ganha nenhum centavo. Quando você se torna membro, ajuda muito, tá? Então é isso aí, pessoal. O 13º vai vir para ajudar muito. Se você não precisa, graças a Deus, é porque Deus está sendo bom com você, porque muitos outros estão sem o que comer em casa, sem dinheiro para comprar remédio. E vai ajudar muito. Os coitados dos aposentados, servidores, tá? Servidores não têm o 13º e não têm a margem ainda. E muitos estão em desespero aí por falta desses recursos. Vocês podem ter certeza. Agora eu vou falar sobre um outro tema, assim, de suma importância com vocês, um tema que não dava pra gente deixar sem comentar aqui, tá? Vamos lá. Eu vou falar com vocês, aproveitar a audiência, tem 2.000. Ó, o João tá aí com a gente, retornou agora, João. O computador acabou caindo ali a conexão, né? Mas só vim aí agradecer mais uma vez o teu convite aqui. Daqui a pouco eu vou para a live lá também, vou falar sobre consignados, explicar sobre essas mudanças aí. Só agradecer você, sendo seu que horas a live, João? Sua vida, né? Que horas a live? Todos que estão lutando aí. Que horas que é a live, João? É às 10 agora, daqui a pouquinho. Pessoal, 10 horas saindo da live aqui, já vai lá para a live do João, tá? Que a gente já vai, que ele já vai trazer orientações para vocês lá, tá bom, João? Obrigado, meu irmão. Obrigado, Sandrão. Viu?
Ó, o Milton já está ralando aí também. Milton, já tô saindo para a guerra aqui, mas bora lá. É isso aí, ó. Para cumprir os pontos que a gente comprometeu a falar aqui, eu vou falar sobre uma importante pauta aqui com o aposentado aqui, tá? Vamos lá, pessoal. É o seguinte. As cotas do PIS/PASEP. Aproveitar a audiência, tem 2.300 pessoas e eu preciso que vocês me ajudem a levantar essa bandeira, tá? Tem 24 bilhões de reais parados na Caixa Econômica Federal. A gente teve uma reunião na quinta-feira com a diretoria da Caixa e esta semana, provavelmente, nós teremos uma reunião com o presidente da Caixa. O que é a questão? Nós queremos que tenha um sistema de consulta, um site, um sistema de consulta, para que a gente possa fazer essa consulta. Aonde que vai o bônus da história aqui para vocês? A grande maioria das pessoas que têm dinheiro a receber são aposentados. Por que esse dinheiro está lá parado? Porque é de quem trabalhou de 70 a 88, tá? De 70 a 88. E esse pessoal ou já aposentou, ou mandar um abraço pro nosso querido Itamê. Obrigado, meu irmão. Tamo junto, sempre ajuda muito, tá, pessoal? Um ator excepcional esse cara, tá? O que eu quero que vocês entendam? Prestem atenção. Esse dinheiro, a grande maioria, é do aposentado, tá? Ou de pessoas que já faleceram. É por isso que não foi sacado. Então a gente quer um sistema de consulta, tá? Mas já foi falado isso, muita gente cobra. Ok, mas nós não estamos cobrando, nós estamos fazendo. E nessa reunião, a Caixa está se comprometendo. Em contrassenso, nós já estamos fazendo o quê? Apresentando uma indicação da Câmara, pedindo que seja feito esse sistema de consulta. Nós já estamos fazendo um projeto de lei pedindo que seja feito esse sistema de consulta. E nós vamos ter o apoio do Ministério Público para que realmente seja efetivo, que não fique só no gogó, só na balela. Nós queremos que realmente aconteça, tá? Então, nós precisamos que vocês mobilizem, divulguem mais. Gente, é muita grana que vocês têm para receber. É de vocês esse dinheiro. Muitos de vocês são pensionistas, você tem direito ao seu e o do seu marido e não sabe. Chega a 10 mil o valor dessas indenizações, desses resgates. Então a gente está fazendo acontecer, tá? Está fazendo acontecer para que você resgate os valores das cotas do PIS/PASEP. Todo o dinheiro vai ser resgatado? Acredito que não. E a gente está dando destinação para esse dinheiro. Como? Esse dinheiro vai voltar para você, em forma de benefício. Não vai para os cofres deles para que eles possam fazer fundão eleitoral, não. Vai voltar para você como benefício. E você vai entender como. Quer comentar isso aí, Milton? Uma coisa que me chama a atenção, Sandro, e que é extremamente importante, a gente tem nas mãos aí mais uma grande oportunidade de fazer justiça, tirando dos cofres onde estão parados 24 bilhões de reais, é muita grana, e eu não poderia deixar de fazer um paralelo, uma comparação com esse atual valores a receber que as pessoas estão indo verificar o que tem disponível e realmente tem sido vergonhoso no tocante a valores. Quero deixar bem claro, o Sandro até falou agora, mas só para ratificar, o valor parado lá nos cofres da Caixa, aguardando por você, chega até 10 mil reais por pessoa, dependendo da situação. Então isso não é um valor qualquer, é um valor que muita gente não tem acesso, sequer através de um crédito consignado, e o dinheiro é seu, está lá parado. E tem prazo para isso, pessoal. O prazo se encerra em 2025. E com as ações que a gente já começou a tomar, a gente tem condições de colocar esse dinheiro na tua mão e fazer a coisa acontecer de maneira rápida, de maneira prática e eficaz para solucionar os problemas que você vem passando agora. A gente vai começar de maneira mais efetiva esse trabalho agora. Uma coisa que é maravilhosa, a gente não vai alcançar aí só os aposentados, né, ou os dependentes que deixaram, que sequer muitas das vezes sabem que tem esse dinheiro guardado. A gente vai alcançar pessoas que sequer acompanham o nosso trabalho e que a gente agora vai arregimentar essas pessoas também, fortalecer a luta para as pautas que a gente já defende e trazer mais essa pauta. É aquilo que eu falei agora há pouco, antes de sair. A gente está trazendo uma forma de trabalhar onde a gente alcance o maior número de pessoas, seja ela do público que a gente já alcançava,
como um novo público também para fortalecer. Pessoas que, por exemplo, estão aí em auxílio emergencial da vida, Auxílio Brasil, tem muitos desses que são dependentes, né? Tem pais, avós, são dependentes diretos ou indiretos de alguém que deixou um valor como esse aí, no total de 24 bilhões parados hoje na Caixa. Tem muita gente que não sabe, ou não sabe sequer o caminho. Esse caminho agora que a gente vai dar, de poder fazer um acesso e verificar o valor de maneira simples, de maneira fácil, vai facilitar também o acesso a esses valores. E isso vai vir através de um trabalho que a gente já começou a desenvolver agora. Muito importante. Muito Milton, mesmo. E eu quero trabalhar em 2 pontos aqui. Um deles, igual o da Carmen, tá? Ó, precisa mesmo, doutor, porque a gente vai na Caixa, eles recebem a gente muito mal e dizem que não tem nada. Nem olham. Então é necessário, com toda certeza, que seja feito esse sistema para que você já vá sabendo que tem dinheiro ou não para receber. E outra situação, é o exemplo da Maria de Lourdes de Castro. Ó, doutor Sandro, meu marido trabalhou de 73 a 94. Ele tem direito, tá? Faleceu e eu saquei o FGTS e o PIS. Tenho direito a sacar as cotas? As cotas somente foram extintas em 2020. Tá? Então, se ele faleceu antes de 2020, o caso da Maria de Lourdes é como uma de milhares que vai ter dinheiro lá parado e não sacou as cotas. Tá? Então, vai ser muita gente nessa condição que vai ter dinheiro parado lá. Tá? E isso é muito bom. E por último, tá? Por último, agora só para fechar aqui o nosso pensamento, a nossa linha de raciocínio, vamos falar sobre o pagamento em dobro, ou seja, a antecipação de benefício. O que aconteceu? É o seguinte, o governo, tá, nas cidades atingidas pela chuva, tá, Petrópolis, por exemplo, e mais 2 cidades, uma em Goiás e uma no norte, elas terão o adiantamento do benefício. E eu uso aqui a ideologia de Voltaire para aplicar aqui. O que a gente fez? A gente criou um mecanismo para ajudar o aposentado. Por quê? Presta atenção. Os 2 momentos mais difíceis durante o ano na vida do aposentado é dezembro e janeiro. Dezembro, porque é um momento que geralmente chega a sua família, às vezes muitos aposentados ficam um ano inteiro sem ver os familiares. É em dezembro, no período de férias, que eles vêm ter os seus familiares em casa, e é um momento mágico para o aposentado. Eu passei por isso muito. Eu vim de família humilde, eu vim de família pobre, eu sei muito bem como que é. Chegar os familiares em casa e você não ter nem o que comer em casa. Você não, assim, você passar vergonha por não ter o que oferecer para os seus familiares. Eu já passei por isso, tá? Eu já passei por isso, tá? Eu já vi a minha mãe passar por isso enquanto eu era jovem, tá? Então o mês de dezembro é muito dificultoso e a forma de ajudar para que isso não aconteça é o 13º salário. Então o ideal é que o 13º salário continue ali no seu momento. Quando ele mudou de momento, o aposentado sentiu isso em dezembro. E janeiro. Por que janeiro? Janeiro é um momento em que chega IPVA, IPTU, escola de criança, um monte de dívida que começa a acumular em janeiro, e é um momento mais complicado para todo mundo. Então o que a gente criou? Olha a nossa proposta, e ela não precisa nem de projeto de lei, ela pode vir de decreto do presidente da República ou da própria resolução de Caixa Econômica Federal. Tá? Mas pode vir por decreto, não precisa de lei. O que é a ideia? É facultativo. No mês de janeiro, eu vou usar o exemplo de quem recebe R$ 1.200, salário mínimo. No mês de janeiro, você fala, olha, eu quero receber nesse mês de janeiro o dobro. Eu quero receber em dobro. Em vez de você receber R$ 1.200, você recebe R$ 2.400. Tá, mas eu não quero, eu quero receber só os meus 1.200, eu posso? Posso, é facultativo. Se eu quiser receber o dobro, porque eu acho que com este ano é mais apertado, eu peço em dobro, tá? E como que isso vai ser compensado? Vai ser compensado nos 11 meses seguintes e no 13º. Ou seja, se eu pedir o pagamento em dobro em janeiro, eu vou ter um desconto de R$ 100 por mês,
nos meses seguintes e R$ 50 na primeira parcela do 13º e 50 na segunda. Ou seja, até dezembro eu já tô tudo certo, tá tudo certo. Entenderam? E o que acontece nesse caso? Nesse caso, você não paga um centavo de juro, porque é só realocar o seu dinheiro, não é empréstimo. É você realocar. Não, eu quero receber mais em janeiro e consequentemente, eu vou receber menos dos outros meses. Você realoca. Com isso, você tem mais dinheiro em janeiro. Tá? Mais dinheiro em janeiro. E essa ideia é para ajudar você que passa aperto nesse mês. Tá? Você vai ter resolvido toda a situação até janeiro, tá? Até dezembro. E no janeiro do ano seguinte, se você quiser, você pode pedir de novo. Se precisar, você pede. Se não precisar, você não pede. Essa proposta foi dita para o presidente do INSS, que gostou muito dessa ideia. E a gente pode conseguir isso por decreto. Pode vir para o projeto de lei também? Também. Tá? Também. Mas a ideia é que venha por decreto do presidente. A gente apresentou uma minuta com esse texto ao presidente da República. Tá? E aí, a gente trouxe isso à discussão, fizemos live, conversamos sobre isso com vocês, tá? E vocês gostaram da proposta, gostaram da ideia, tá? Então, vamos lá. Eu queria que o Milton comentasse sobre essa proposta, sobre essa ideia, e queria que vocês deixassem um comentário de vocês também sobre isso aí. Ó. A Terciane já falou, muito bom isso, vai ajudar bastante. Só lembrando, já é uma despesa corrente, eu não vou ter um centavo de gasto público, eu só vou pagar da maneira correta, ou seja, na melhor maneira para que te ajude a sair de empréstimo. Ou seja, o ideal seria um pagamento justo, um salário justo, mas isso a gente sabe que a gente não vai conseguir. Tá? Agora, isso aqui que é realocar no momento certo, sem criar impacto, não é despesa obrigatória, não é despesa corrente, não precisa constar do orçamento, não precisa pedir de nada disso. Ó, o Rony pediu para falar da PEC das pensioneiras. Nessa live não dá. Se eu for falar de todos os projetos, tem que ser 5 horas de live. Mas assim, o último que a gente vai tratar é esse. Milton, eu queria que você comentasse sobre esse projeto aí, essa proposição, essa medida pública aí que pode acontecer. Cara, uma das coisas que mais me deixam emocionados e motivados nesse trabalho que a gente faz é a gente perceber, Sandro, que quanto mais experiência a gente vai adquirindo ao longo desses 2 anos e meio de trabalho, mais boas ideias vêm surgindo. Assim, eu acho que essa ideia, sabe? Eu acho engraçado, pessoal, que o Sandro, às vezes, desculpa o barulho, eu estou na estrada. O Sandro, às vezes, do nada diz, tem uma ideia aqui, porreta. Aí eu falo aí o que é. É boa a ideia? Bora ver. Aí o Sandro fala a ideia, e quando ele falou dessa ideia, gente, coração palpita, dispara, e a gente entende que somente com a experiência que a gente vem adquirindo, boas ideias. Milton? Pessoal, o Milton tá na rua, então a conexão às vezes cai um pouco, tá? Então eu peço só um pouquinho de paciência. Milton, retornou aí. Voltou? Voltou. Voltei? Bora lá. Então, assim, somente com a experiência que a gente tem colocado em prática, essas boas ideias vão surgindo. E, pessoal, contra boas ideias, não há o que discutir, é apenas aceitar, apenas trabalhar e nos ajudar a colocá-las em prática. A gente já tem meio caminho andado, né, com o conhecimento, com as aberturas de portas que a gente tem aqui em Brasília, onde eu estou nesse momento. Hoje a gente já vai ter reunião, amanhã já vai ter reunião, então a gente está diante de mais uma possibilidade concreta de ajudar milhões de brasileiros, e como o Sandro já bem disse, com o dinheiro, pessoal, que já é de vocês, já está disponível, já é dinheiro corrente dentro do que precisa ser feito no dia a dia por você aposentado e por você pensionista. Então não tem o que se discutir, é apenas aceitar que é uma boa ideia, que é possível colocá-la em prática e assim o fazer. Perfeito. Milton, 1h04 já de live. Quando o papo é bom, dá vontade de ficar 2, 3 horas. Mas vamos lá. Gente, eu quero agradecer demais vocês por terem ficado aqui na live. E o Milton, que é um parceiro que está sempre aqui com a gente. O João, que compareceu aí também. Quero agradecer demais a vocês e dizer que vocês são
Sabe, vocês são demais. Vocês são o meu orgulho, tá? Se tem uma coisa que eu posso contar para os meus filhos e netos, e eu sei que essa história vai ficar para o futuro, é falar, cara, a gente mobilizou a melhor luta que o aposentado poderia ter na vida. A gente foi protagonista disso. E isso ninguém tira da gente. Então, gente, obrigado. Abraço. Vocês são demais, vocês são maravilhosos. Eu tenho um orgulho gigante de cada um inscrito, de cada um que acompanha, de cada um que cobra, que liga, que pressiona, que ri com a gente, que chora com a gente, que soa aqui com a gente. Isso não tem preço. Então, obrigado a todos vocês. Milton, despede aí do pessoal aí. É isso aí, cara. Eu também, agora há pouco, aqui na estrada, eu vinha pensando o quanto a gente é privilegiado, o quanto a gente é diferenciado. Deus escolheu cada um de nós a dedo para alguma missão na vida. E eu me sinto orgulhoso de ter recebido dele essa missão de representar essas pessoas, de ter amigos que vão chegando, que vão surgindo, que viram família e que a gente vai se fortalecendo no dia a dia, porque não é fácil a luta, mas ela é possível, a gente está provando isso. E eu me orgulho demais também de fazer parte de todo esse processo de boas obras para a vida das pessoas. Muito obrigado, pessoal, pelo privilégio de representá-los, de estar aqui em Brasília nesse momento, lutando por vocês, e de dizer que eu faço parte, sim, dessa luta, que somos todos um só, que quem trabalha sempre alcança e que juntos realmente somos mais fortes. Obrigado, um beijo no coração de vocês. Abraço, pessoal. Ó, só para responder a última pergunta, 9 linhas. A emenda já está dentro da medida provisória, assim como dos servidores e assim como várias outras medidas. Já estava pronta a emenda da unificação do cartão. Nem precisou, gente. Graças a Deus já veio, tá? Mais uma que nós vencemos. Beijão no coração, abraço e até o próximo. Abraço, pessoal.